Mensagem dia 5/6/2000. As vestes sacerdotais. Dei a cada um o meu exemplo, e nada ficou escondido. Minha santa mãe foi quem preparou minha primeira veste, e comigo crescia junto. Foi a primeira e única, assim como minhas sandálias. Tudo foi tocado por mim, antes de usá-los. Deus, meu Pai, os consagrou para que deles viesse a me servir. Cada veste que minha progenitora fazia, uma não era diferente da outra. Ambas eram iguais, mas até o momento em que fui levado ao tribunal. Depois de lá, sim, as quais, na minha crucificação, tiraram-nas de meu corpo e jogaram sorte sobre elas, para ver com quem iam ficar. Satanás, inimigo de Deus, quis com ele acabar até com o que me serviu até os meus 33 anos. Mas depois que ressuscitei, entrei no céu do mesmo jeito como andava junto com meus discípulos. Só que desta vez os anjos me vestiram. Subi ao céu deixando a eles meu exemplo, e todos foram até o fim. Mas hoje meus sacerdotes se sentem envergonhados de me representar diante dos homens com suas vestes. Um soldado do exército se identifica com sua farda, o da marinha também, e o policial militar segue o mesmo. Só os que não seguem mais são os meus servidores. Esses não querem mais se identificar diante de mim. E aquele que quiser ir até o fim me representando é taxado como um desobediente dentro da posição social eclesiástica. Meu filho predileto, João Paulo II, dá todo o meu exemplo. Nenhuma natureza mudou pelo modo como criei, mas tudo está como foi criado. As aves com suas plumagens, os animais com seus pelos, os peixes com suas escamas, as flores com suas pétalas, as árvores com seus ramos, a relva com seus gramados, e no entanto o homem que foi feito à minha imagem se envergonha de mim, mudando a todo momento, de preferência que seu corpo fique descoberto, e as mulheres também. Se olharem todos aqueles que vierem se santificar, um santo ou uma santa, suas vestes identificaram-se com a minha, e hoje estão comigo no céu. E tu, meu servidor, se é que dizes que és, no meio de toda a humanidade, não se sabe quem é padre ou bispo. Envergonha-se de mim? Pois te digo, antes não tivesse me conhecido. Fizesse teu juramento quando fosse consagrado sacerdote, mas não fazes como qualquer soldado que depois que recebe sua farda, tem que usá-la até o fim. Tu, meu servidor, fazes ao contrário. Não queres assumir. Procuras fugir de mim para não me representar como soldado de Cristo. Tua veste que deixas de usá-la servirá de testemunho contra ti no dia do juízo final. Jesus. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço para uma menina, a filha da Neide, que mora lá na casa do Eugênio. Filha neta, tá certo? A neta da Neide. Um doce de criatura, uma menina muito talentosa, muito querida. Então, quero deixar um abraço para ela, a Valquíria. Valquíria continua sempre assim, essa criança, menina linda, que tenho certeza que com a tua vozinha, com os teus cantos, com as tuas orações lá na Capela do Eugênio, estás agradando muito a Deus e a Nossa Senhora. A tua humildade, a tua inocência de criança. Assim, mais crianças tivessem esse exemplo, que pudessem fazer esse tipo de trabalho. Parabéns, tá, Valquíria? Continue assim. Voltando aqui na mensagem, as vestes sacerdotais. Às vezes parece a gente escutar, ou a gente falar, ou quando o pai mesmo falava, uma insistência, às vezes sem significado, ou até parece uma coisa pessoal. Então a gente está tão acostumado hoje no mundo, vendo os padres andando na rua, que a gente nem sabe quem é padre e quem não é.
que a gente, às vezes pensa, mas por que Deus insiste tanto? Obviamente, até os padres devem pensar isso. Acho que isso não tem muito a ver. Por quê? Porque eu celebrando uma missa, eu tendo as minhas virtudes, eu sendo um bom sacerdote, não preciso me mostrar para as pessoas que eu sou um sacerdote. Mas aqui, Jesus aqui fala o contrário. Ele quer realmente que os sacerdotes sejam humildes o suficiente, que se mostrem como soldados dele, que respeitem, que pratiquem o cargo que assumiram. Porque eu acredito, que a maioria dos padres, não vou dizer todos, mas a maioria dos padres, eles optaram para seguir o curso de um sacerdote, se tornar um sacerdote, por vontade própria, por desejo. Um dia eu quero ser um sacerdote, as coisas de Deus. Virar um sacerdote, virar uma pessoa que representa Cristo, virar um protetor, um auxiliador da comunidade, da paróquia. E, para tanto, ele tem que se identificar. Ele tem que se mostrar um verdadeiro soldado de Cristo. Então, Cristo que fala, Deus, ele fala de um jeito que lamenta, fica triste. Por isso que ele tem algumas frases nessa mensagem. Subi ao céu deixando a eles meu exemplo. E foram até o fim, todos foram até o fim. Mas hoje meus sacerdotes se sentem envergonhados. Eu já vi padre, inclusive, falar que não me sinto bem porque as pessoas me olham de uma maneira diferente, querem me tratar de uma maneira diferente, mas o objetivo é esse. O objetivo justamente é esse, para que a gente possa identificar um sacerdote e respeitá-lo pelo seu cargo, e não tratar como um homem qualquer. Porque quando a gente está aqui nesse mundo e se depara ou se confronta com um homem paisano, é um homem que nem eu. Eu vou discutir, eu vou questioná-lo de igual para igual. Por quê? Porque não existe nada identificando ele. Já quando é um sacerdote, que é com a sua batina, opa, já vou dar a vez primeiro para ele, já vou pedir licença, não que os outros não mereçam, mas o sacerdote é um sacerdote, é uma pessoa ungida por Deus. Por isso que ele tem o cargo que ele tem. Então, por isso que Deus fala aqui, lamenta, sente vergonha de me representar diante dos homens com suas vestes. É isso mesmo. A gente, quando era pequeno, eu fico me lembrando, quando a gente ia para um colégio, a primeira coisa que os pais faziam é comprar uniforme. A gente botava aquele uniforme para ir para o colégio, todo bobo. As meninas com a sua sainha, com a sua blusinha, os meninos, na época, com calça ou até bermudinha, mas era um uniforme. Aquilo a gente tinha orgulho de botar aquele uniforme, principalmente se fosse um colégio particular. Aí eu estudo no Santos Anjos, eu estudo no Bom Jesus. Aquilo era um orgulho. Eu sou um estudante dos Santos Anjos. Depois, quando eu fui servir o batalhão, em 1980, quando eu pus primeira vez a minha farda, paisano, quando eu recebi um conjunto, um jogo de farda, era 2 fardas para dentro do quartel, para trabalho, e uma de passeio, que aquela farda só podia usar quando fosse sair do batalhão e para andar fora do batalhão. Aquilo eu tinha o maior zelo, maior orgulho. Puxa, agora eu sou um soldado do Exército Brasileiro. Aquilo a gente andava que parecia que todo mundo era menor que a gente. Como se a gente fosse o mais poderoso do mundo. Apenas um soldado, um recruta. Mas aquilo fazia bem. Um padre que se sente... não é um orgulho pela vaidade, é um orgulho de estar representando Cristo. Aquela batina, fazendo os fiéis entender que ele é um orientador,
que ele é um representante de Cristo na Terra. Isso está tão raro que a gente vê. O Eugênio, eu ando muito com o Eugênio por aí, e a gente vê, por exemplo, a admiração das pessoas quando eu passo com o Eugênio passa aquele jeito dele estrambelhado, mas eu fico observando. As pessoas param, olham. São poucos, muito poucos que ironizam a situação. A maioria respeita. Tanto é que chama ele de padre, que chama isso e aquilo dele. Não, eu não sou padre, sou frei, sou consagrado. Mas é que está se tornando uma coisa tão difícil de se ver numa cidade, tão estranha, que as pessoas logo identificam. Uma freira, as minhas irmãs, a Márcia, as consagradas aqui da obra, que andam pela cidade, vão no supermercado, vão numa loja, vão numa farmácia, também são chamadas a atenção. Chamam a atenção das pessoas. Por quê? Por causa da vestimenta. Já logo identifico. Essa é uma pessoa de Deus. Essa é uma freira. Obviamente que elas não sabem que congregação é. Às vezes não sabem nem que se existe uma congregação. Existe que conhece freira. Né? E elas identificam todas elas como mulheres decentes, mulheres de oração, mulheres consagradas, mulheres que merecem o respeito. Volto a repetir, não que as outras não mereçam, mas elas se destacam, elas se mostram, elas não têm vergonha de se mostrar esposa de Cristo. Que as consagradas, o que elas fizeram? Voto de pobreza, voto de castidade e obediência. Ali, elas se entregaram totalmente a Cristo. Então, sou esposa de Cristo. E sem vergonha, e sem nenhum pudor, sem nenhum problema, elas sempre estão do mesmo jeito, fardadas, com o hábito delas. O Eugênio sempre fala também, usa essa farda, esse hábito, e para tentar dar exemplo a alguns padres que largaram a batina. Aqui na Taquaras, a maioria não pertence aqui, não frequenta a igreja. Mas quando o padre Rômulo estava vivo, eles tinham respeito pelo padre Rômulo, pessoas de outra religião, mas respeitavam o padre Rômulo, que o padre Rômulo sempre fardado, sempre com a batina. Aquilo ele mostrava o respeito. As pessoas reconheciam nele realmente um servidor de Cristo, um autêntico. Quando você viaja para outra cidade, quando você já vê um padre com batina, você já fica, puxa, aquele padre deve ser conservador, aquele padre está usando batina. Então a gente já logo imagina tudo de bom naquela pessoa. Se ele não tem nenhum pingo de medo ou de vergonha de usar a batina, então com certeza ele deve ser um bom e fiel padre que Deus com certeza admira. E a Nossa Senhora também. E hoje nós estamos ainda vivendo uma época que nos dá essa opção. Então, um conselho para os padres. Hoje ainda vocês podem usar batina sem perseguição nenhuma. Deveriam aproveitar. Porque daqui para frente, eu não sei se nós não seremos perseguidos. Os padres e as freiras. Porque do jeito que está, tão logo os cristãos vão ser perseguidos. E muito mais os representantes, os sacerdotes e as freiras, os consagrados. Então, eu acho que nós devíamos botar a mão na consciência e fazer já, e não deixar para amanhã o que podemos fazer agora, que amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser que você não possa mais usar uma batina. Então, faça o que Deus está pedindo. Se você aceitou e estudou para padre, use seu uniforme, use sua farda, que com certeza Deus irá aprovar, Deus irá admirá-lo. Talvez a batina até vai proteger você de muitas coisas negativas, saúde, tentações, e a batina vai te proteger, como um escudo. Então essa é a mensagem que
que é passada ao profeta no dia 5 de junho de 2000. E não é só essa, são várias mensagens falando sobre a batina que o padre deixou de usar. E Deus, como sabe de tudo, reconhece em cada um o porquê de deixar de usar a batina. O padre Rômulo, quando estava aqui entre nós, bem no finalzinho, ele começou a usar a batina e não largava a batina para nada. Obviamente para dormir, para tomar banho. Mas ele saía, viajava, tudo com a batina. Quando ele não podia mais usar a batina, por causa da fraqueza dele, ele pediu ao profeta, e o profeta fez o quê? Padre Rômulo, eu vou pedir para Deus, para ver a situação do senhor. Deus, sabendo de tudo, sabendo que realmente o problema dele era de saúde, o permitiu. Não, pode tirar a batina, pode ficar sem a batina. E o padre Rômulo dali em diante, enquanto ia passear ou alguma coisa, ele botava uma roupa um crucifixo que identificasse ele como sacerdote, e o clésima aqui na golinha dele. Mas porque Deus permitiu, porque Deus sabe que ali era problema de saúde, somente de saúde. Não era questão de vergonha ou questão de preconceito, nada disso aí. Então, esses padres que ainda estão pensando dessa maneira, pense desse jeito. Se você estudou para padre, use seu uniforme. Não deixe de usar sua farda para que as pessoas possam identificar e dar o devido respeito que os senhores merecem.